Bom, e um outro ponto que vocês abordaram também sobre essa questão, o Gui falou, pô, eu acho que as pessoas têm que ter Bitcoin, né? Vou contar um caso interessante da nossa Previdência. Porque a gente tem uma previdência grande aqui, tem mais de 1 bilhão investido no fundo Arca, e a nossa previdência é basicamente uma média, o desempenho dela é uma média ponderada de benchmarks. Porque ela tem uma disposição pizza, né? onde você tem 30% alocado em ações Brasil para acompanhar a barra ganhada Ibovespa, né? Mas o ganhado Ibovespa não vai ser dar o dobro do Ibovespa. Vai ganhar para um delta ali. Você tem 40% para acompanhar a barra ganhada do CDI, você tem 10% para acompanhar a barra ganhada do IFIX e tem 20% para acompanhar o S&P 500. É assim que a Previdência surgiu. E como ele é uma média ponderada dos benchmarks, nunca vai acontecer da média estar acima dos integrantes da média. Não dá pra gente fazer uma média de altura de quem assiste podcast, um cara tem 1,70, 1,80, 1,60 e a média dá 3 metros. A média fica entre. Então o normal da Arca é que algum mercado se destaque muito, puxe ela para cima. O que tem acontecido geralmente é o S&P fazer isso ao longo do tempo, né? Embora esse ano a Bolsa Brasileira esteja bem. Então um puxa muito para cima, a Arca vai lá para cima, ganha de todos, exceto desse um que puxou. Então ela nunca ganharia, no desenho original, dos 4 benchmarks ao mesmo tempo. Porém, em um intervalo de tempo a gente ganha dos 4. Por quê? Porque eu enchi o saco do pessoal para falar, cara, olha o Bitcoin, tá barato, eu tô comprando pra caramba, vamos botar pelo menos 1%, cabe na alocação. E colocamos 1% em Bitcoin. Esse 1% fez a Arca ganhar de tudo. Só que aí o Santander, que é nosso banco administrador, falou, tem que vender. Porque não quero esse negócio de ETF aqui, de cripto. Teve toda uma discussão se poderia ou não, mas encheram tanto o saco que a gente teve que desfazer a posição. Agora, se fosse uma empresa listada, aí não tem por que encher o saco, entendeu? É uma empresa, exatamente. Porque, só para ser muito claro, a Orange BTC é uma empresa listada na Bolsa de Valores São Paulo, tal qual a Petrobras, o Itaú, a Vale. Então, é uma companhia listada como qualquer outra, só que ela traz uma exposição totalmente diferente do que a Bolsa de Valores oferece para o investidor nacional. Você não tem o risco Brasil, da economia e tudo mais. Essa é uma empresa focada em Bitcoin, é um ativo global que negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana e totalmente não correlacionado com a Bolsa Brasil ou renda fixa Brasil. Então, quando você está pensando em construção de portfólio, querendo diversificar um pouco a sua exposição, recomendo vá dar uma olhada para quem gosta um pouco mais da parte técnica de análise, nakamotoportfolio.com. É uma ferramenta que eu até ajudei a construir, disponível online de graça, que você constrói o portfólio que você bem entender e ele te dá ali o que aconteceria com 1% de Bitcoin, com 2% de Bitcoin e com 5% de Bitcoin em análises históricas. E é mais ou menos o que a gente está trazendo para a Bolsa Nacional. Uma exposição totalmente diferente, não correlacionada e que, ao meu ver, agrega bastante valor para quando você pensar em construção de portfólio. Essa parte da educação necessária de mercado é não apenas educar sobre o ativo em si, a tecnologia e tudo mais, mas até como analisar a própria empresa, porque é uma quebra de paradigmas. Quando olhar o resultado do DRE da empresa, vai ser diferente de uma empresa que tem uma linha de negócio que gera caixa, que tem uma estrutura grande, que tem um lucro líquido no final do período. Simples. Vai ser diferente. E essa mudança de paradigma, a gente vai também precisar educar o investidor a saber como avaliar a empresa. É um pouco como aconteceu com as próprias empresas de tecnologia nos últimos 20 anos, que a ação valorizava, o negócio continuava perdendo caixa e até muitas vezes deficitário, mas crescendo e a ação seguia se valorizando. Então, exigiu uma mudança de chip em como entender o modelo de negócios dessas empresas. E com a gente vai ser da mesma forma. Então, vai ter uma educação também como enxergar as nossas demonstrações financeiras. Na opinião de vocês, como é que o investidor deveria olhar o DRE, por exemplo, da Orange? Porque, como vocês não têm uma atividade operacional que não seja comprar Bitcoin, não vai ter um EBITDA, por exemplo. Vai ter porque tem as aulas contábeis. Mas não como vai é que ele vai ver normal. isso? Assim? E a gente tem ainda um projeto. Acho que, de novo, essas empresas operam com um novo paradigma, ao ponto que elas mesmas criaram suas dashboards online. Você pode ver da Strategy, você pode ver da MetaPlanet. Muito em breve vai ter a da Orange BTC disponível para o investidor também, porque as métricas são todas diferentes. Então, o que esse tipo de investidor está normalmente querendo entender? Básico. Quanto que tem de Bitcoin em tesouraria? É um valor expressivo? Legal. Quanto que é o montante de Bitcoin por ação?
tem crescido, a gente fala um pouco aqui, a empresa consegue comprar Bitcoin de forma accretiva para o investidor, de forma recorrente? Legal. Quanto de Bitcoin, que é como chamado de Bitcoin Gain, quanto de Bitcoin que essa empresa conseguiu comprar num período específico, no último mês, nos últimos 3 meses? A Strategy compra na casa de... Esse ano eu acho que eles compraram 140 mil Bitcoins. Saiu de 500 mil para 640 mil. Basicamente. Esse é o delta. Então, é uma outra métrica. Então, muda muito qual que é o nível de alavancagem. Essa é uma empresa que está extremamente alavancada, com 30%, 40%, 50% de alavancagem, ou pouco alavancada, com 5%, 10%. Então, as métricas são diferentes, estão sendo desenhadas, estão sendo disseminadas, mas minha convicção é que ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos, teremos muitas empresas no Brasil e no mundo com Bitcoin em tesouraria, vão estar diversificando um pouco sua exposição e terão empresas focadas nesse novo segmento de tentar aumentar o montante de Bitcoin e seguindo um pouco essas métricas. Então é um novo tipo de análise, mas eu diria que esses são os principais índices ou KPIs que alguém deveria estar olhando para analisar o balanço e o potencial da empresa. Bom, uma das métricas que tem se tornado mais difundida quando o pessoal vai olhar uma Bitcoin Treasury Company, e até em sites que listam as Bitcoin Treasury Companies fica mais em destaque, é o chamado MNAV, né? Então o pessoal quer ver o quanto a empresa vale em relação àquilo que existe em Bitcoin. E aí, quando eu falei uma vez essa métrica, até me questionaram, pô, mas a empresa tem que valer mais do que ela tem em Bitcoin? Sim, né? Porque tem toda essa questão da opcionalidade futura, ela pode adquirir mais Bitcoins e algumas também têm uma estratégia operacional, geram caixa de outra forma. Até porque não teria sentido se ela vale menos, Se aí ela você compra Bitcoin. Não, se ela vale menos do que o Bitcoin, essa empresa é melhor para ser comprada do que o Bitcoin naquele momento. Você está Ela tá comprando com Bitcoin, desconto. Sim, Entendeu? mas se ela já se provou, no caso. Mas né? se ela vale muito mais também, o cara pode olhar, caramba, esse prêmio está muito grande. O que vocês consideram que é um prêmio interessante nessas empresas? Então, os prêmios é uma conversa extremamente interessante. Eles variam, né? Vamos falar um pouco da Strategy. A Strategy já teve em 6, 7 vezes lá atrás, quando eles tinham muito menos Bitcoin em tesouraria e estavam começando a estratégia. Quando você olhar nos últimos 2 anos, eles variaram em um MNAV de 1,5 a mais ou menos 3,5. Deixa só, acho que a gente não explicou o que é o MNAV, né? Quer É explicar? importante explicar, né? Que o NAV seria o Net Asset Value, então o valor líquido dos ativos, o valor a mercado, e o múltiplo do NAV é o valor de mercado da empresa. Então, as ações da empresa multiplicada pelo preço dá o valor de mercado X. E o valor dos ativos, o estoque, a tesouraria de bitcoins, dá outro valor. Qual é a diferença entre esses? Então, por exemplo, a Strategy hoje tem um valor de mercado 110 bilhões de dólares e o estoque de bitcoins 70 bilhões. 75, mais ou menos. 75. Então, essa diferença do valor de mercado das ações com o estoque é que gera esse múltiplo sobre o ativo. Então, quanto maior for o múltiplo, significa que estão avaliando a empresa muito em relação aos ativos. Tem um prêmio para comprar a empresa em relação aos ativos. É isso. E qual que é o range? É difícil estipular. Obviamente que, a meu ver, tem que ser acima de 1, porque senão você está desconsiderando, a não ser que tenha algum problema estrutural com a companhia, que pode acontecer, obviamente, mas você está desconsiderando toda a opcionalidade que a gente acabou de discutir. O cara quer comprar Bitcoin, mas o negócio dele tá queimando caixa. Está queimando caixa, está com uma dívida de 50% do total de Bitcoin em tesouraria, pagando aí 20% ao ano de juros. Fala, pô, isso aqui está meio arriscado. Se o Bitcoin balançar demais, esse negócio pode se dar mal. Mas empresas bem-sucedidas nesse segmento, uma MetaPlanet, uma Strategy, tem um nível de alavancagem baixo, dívidas longas e estão conseguindo aumentar o valor para o investidor. Então, normalmente tradam a um múltiplo acima do MNAV. Já vimos números extremamente esticados de 10, 12 vezes. A MetaPlanet chegou a mais de 10 numa época. Chegou. Quando era um bem menor, chegou a mais de 10. Mas eu acho que para mim o range vai ficar entre algo como 1,5 e 3,5. Às vezes o mercado está aquecido, a empresa está conseguindo realmente gerar um retorno alto para o investidor. Porque o que você está tentando analisar é o seguinte, no fundo, uma das contas que você faz, se você comprar Strategy hoje, você está pagando um MNAV de mais ou menos 1,5.
A sua percepção é o seguinte, eu acho que no período que eu vou carregar essa posição, ele vai conseguir aumentar o montante de Bitcoin por ação em pelo menos 1,5 vezes. Ele já fez 25% nesse ano, sozinho, em basicamente 10 meses. O ano nem acabou ainda. Né? Nem acabou, então ele deve acabar provavelmente em 30%, talvez 35%, dependendo do que acontece aí nos próximos meses. Temos mais 3 meses, essencialmente. Se você é um investidor de longo prazo, está segurando isso por 2, 5 anos, você fala, pô, o cara vai dar muito mais que 50%, ainda mais uma trajetória que já teve. Então é um pouco essa análise, é um pouco de ciência, é um pouco de arte, mas o racional é qual que é o valor que essa companhia vai conseguir gerar acima do Bitcoin nos próximos anos, enquanto eu estiver segurando essa posição. A gente tem um MBA aqui no Grupo Primo, temos alguns, né? Mas tem um de alocação de ativos. E nesse MBA tem uma competição entre os alunos. Quem monta a melhor carteira, numa certa altura do MBA, e no final, né, tem um melhor desempenho do que os outros, ganha o MBA de graça. Ele é reembolsado em tudo que ele pagou no MBA. Legal. E aí, no ano passado, teve um aluno que ele foi campeão e mandou uma mensagem para mim. Falei, cara, ganhei aqui a bolsa do MBA porque montei a melhor carteira. Eu tenho que agradecer a você, né? Que minha carteira, ela era 50% Bitcoin e 50% MicroStrategy. E ele humilhou toda a concorrência no passado. Ficou nem perto, né? Não ficou. Ele foi lá para cima, pô. Muito distante de todo mundo. Então, o pessoal quebrando a cabeça, montando carteira com 10 ações. Aí ele falou, cara, eu vou de Bitcoin e MicroStrategy. E estourou. Ficou muito à frente. E eu perguntei essa questão da MNAV porque, por exemplo, hoje, Melius anunciou um programa de recompra de ações. E eu olhei assim, faz muito sentido o que eles fizeram. Porque, não sei se o pessoal não sabe interpretar ainda o indicador. A recompra de eles ações? Vão recomprar ações na Bolsa de Valores. Mas por que entendi. isso acontece? Porque Melius tem uns 70 milhões em caixa, tem uns 380 milhões em Bitcoin, então 450 milhões de valor combinado, e a empresa hoje vale basicamente 450 milhões. Então tem zero prêmio futuro, porque eles podem fazer com o caixa para comprar mais Bitcoin, por exemplo, ou com o negócio que gerou nos últimos 2 meses 50 milhões de lucro. Eles falaram, cara, como o prêmio é zero, né, a gente está vendo que a melhor alocação agora é recomprar nossas próprias ações por Porque conta eles disso. sabem que eles valem mais do que eles. Porque eles estavam negociando sem prêmio nenhum, entendeu? Então não sei se o brasileiro ele está olhando ainda para esse prêmio futuro das coisas, ou se Entendi. aconteceu porque a empresa também demorou demais a aumentar o número de Bitcoins, porque eles compram com um interstício muito grande.